É muito comum nós observarmos algumas pessoas se matarem fazendo atividade física, seja na academia, no crossfit, correndo ou praticando algumas outras modalidades com o intuito de emagrecer. Mas e se eu te contar que você não precisa fazer nenhum exercício para poder emagrecer e você pode perder aqueles quilos extras sentado no seu sofá? Parece bom demais para ser verdade? Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra a sua mente, que eu vou te explicar um pouco mais sobre como isso funciona. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é possível você emagrecer sem fazer nenhuma atividade física, sentado no seu sofá assistindo Netflix, se for o caso. Mas só te lembrando que você já pode ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, justamente para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também isso me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. O desequilíbrio calórico, ou seja, o aumento do consumo de calorias, juntamente com a diminuição do gasto de calorias, é considerado a receita para a obesidade, para nós engordarmos. E até agora nós acreditávamos que o exercício era de fundamental importância para o emagrecimento, para a perda de peso, justamente porque aumentando a quantidade de atividade física, nós iríamos queimar as calorias em excesso que nós consumimos. E é claro que eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer atividade física. O exercício por si só traz grandes benefícios para a nossa saúde. Mas só para você ter uma ideia, na década de 1950, o número de pessoas que estavam morrendo com doença cardíaca aumentou bastante. E juntamente com esse aumento de pessoas que estavam sofrendo infarto, também houve um aumento no interesse pela atividade física. E parecia coerente se esperar que as taxas de pessoas com obesidade ou sobrepeso diminuíssem, justamente porque o número de pessoas que estavam praticando atividade física estava aumentando. E a atividade física era o principal recurso utilizado pelo governo para as pessoas poderem emagrecer, perder peso. Havia, porém, um problema. Toda essa atividade física não teve nenhum efeito sobre a obesidade. As pessoas continuaram engordando. Uma pesquisa recente, realizada em 8 países, revelou que os norte-americanos foram os que mais se exercitaram, 135 dias por ano, em comparação com uma média global de 112 dias. Os holandeses ficaram em último, com 93 dias. A perda de peso era a principal motivação para se fazer exercício em todos esses países, mas toda essa atividade física extra resultou em diminuição da obesidade? Que bom que você perguntou. Os holandeses e os italianos, com suas baixas taxas de exercício, experimentaram menos de 1/3 da obesidade dos norte-americanos, que puxavam mais ferro. E aqui reside a triste verdade. O aumento ou a diminuição da atividade física praticamente não tem relação com os níveis de obesidade, com nós estarmos ou não obesos, acima do peso. Em outras palavras, o aumento de exercício não diminuía a obesidade, era praticamente irrelevante para o nosso emagrecimento. E pegando os Estados Unidos como exemplo de novo, existiam alguns estados que se exercitavam mais, outros estados se exercitavam menos, mas os níveis de obesidade em todos eles continuavam aumentando de forma igual. Aí nós podemos nos fazer outra pergunta. A atividade física é importante para tentar reduzir a obesidade infantil? E mais uma vez, a resposta é não. Um trabalho de 2013 comparou a atividade física de crianças de 3 a 5 anos com seu peso.
Os autores concluíram que não há associação entre atividade física e obesidade. E aí, o que deu errado? É óbvio que essa hipótese que nós acreditávamos no passado, que nós engordávamos porque consumíamos mais calorias do que nós gastávamos, e nós iríamos emagrecer gastando mais calorias do que nós consumimos, está basicamente errada, ela não funciona. A ideia que eles querem que nós acreditemos é que com o aumento das máquinas e de ferramentas que nos poupam trabalho, como os carros, o nosso nível de atividade física diminuiu e isso nos levou até a obesidade, nos fez engordar. E mais videogames, televisões e computadores, segundo essa lógica, contribui para um estilo de vida sedentário, o que consequentemente nos faria engordar. E como qualquer engano, esse parece até bastante coerente a princípio. Só tem um pequeno problema, ele não expressa a verdade. O pesquisador Dr. Hermann Pontzer estudou uma sociedade de caçadores-coletores que tinham um estilo de vida primitivo ainda nos dias de hoje. Os Hadza da Tanzânia frequentemente viajavam de 20 a 30 quilômetros por dia para conseguir comida. E você pode supor que o gasto de energia deles é muito maior do que um típico trabalhador de escritório. Pontzer discute os surpreendentes resultados em um artigo do New York Times. Descobrimos que, apesar de toda essa atividade física, o número de calorias que os Hadza queimavam por dia era indistinguível do de adultos típicos na Europa e nos Estados Unidos. E mesmo se nós compararmos as taxas de atividade física recentes com as de 1980, antes dessa epidemia de obesidade começar a crescer muito, as taxas de atividade física não tiveram uma queda, ou seja, elas não diminuíram. A descoberta surpreendente foi que, na realidade, a atividade física aumentou desde a década de 1980. Então, vamos pensar aqui de uma forma racional. A atividade física não diminuiu desde a década de 1980, muito pelo contrário, a atividade física até aumentou. Mas juntamente com o aumento da atividade física, também continua aumentando o número de obesidades. É óbvio que a atividade física não estava ajudando. E da mesma forma, também é muito improvável que a diminuição da atividade física tenha desempenhado algum papel para o aumento da obesidade durante esses anos. Então, no caso, se a falta de atividade física não é a causa de nós estarmos engordando, consequentemente, fazer mais atividade física não vai ser a solução para nós conseguirmos emagrecer. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, ganhando saúde no processo. A quantidade de calorias gasta em um dia, que seria a queima de calorias, é denominada gasto total de energia. Dessa forma, o gasto total de energia vai ser igual à taxa metabólica basal, mais o efeito termogênico de alimentos, mais termogênese de atividades que não são exercícios, mais consumo em excesso de oxigênio pós-exercício, mais o exercício. E o ponto-chave aqui é que o gasto total de energia não é a mesma coisa que apenas exercício. A esmagadora maioria do gasto energético total não vem do exercício, mas da taxa metabólica basal. E essa taxa metabólica basal vem de tarefas metabólicas para a gestão do corpo, como respiração, manutenção da temperatura corporal, conservação do batimento cardíaco, funcionamento dos órgãos vitais, função cerebral, função hepática, função renal, etc. Veja aqui um exemplo. A taxa metabólica basal para um homem médio, ligeiramente ativo, é de cerca de 2.500 calorias por dia. Se esse homem começasse a andar a um ritmo moderado, 3 km por hora, durante 45 minutos por dia, queimaria aproximadamente 104 calorias. Em outras palavras, esse exercício não representaria nem 5% do gasto total de energia. A maior parte das calorias, 95%, é usado pelo metabolismo basal. E a taxa metabólica basal depende de muitos fatores, incluindo genética, gênero, a taxa metabólica basal geralmente é maior nos homens,
Idade também influencia, a taxa metabólica basal geralmente cai com a idade. O próprio peso, a taxa metabólica basal geralmente aumenta com a massa muscular. A altura, a taxa metabólica basal geralmente aumenta com a altura. A própria dieta, se você come pouco ou come mal, vai afetar na taxa metabólica basal. A temperatura corporal, a temperatura externa, que aquece ou resfria o nosso corpo, e funções de órgãos. A termogênese de atividades que não são exercícios é justamente a energia que o nosso corpo gasta para atividades que não seja nem comer, nem dormir, nem se exercitar, que poderia ser uma caminhada, culinária, fazer jardinagem, compras, etc. E o efeito termogênico dos alimentos é justamente a energia que o nosso corpo gasta para poder digerir e absorver a energia dos alimentos que nós consumimos. E certos tipos de alimentos, como a gordura que ingerimos, são facilmente absorvidos e demandam muito pouca energia para se metabolizar. As proteínas, por outro lado, são mais difíceis de processar e requerem mais energia do corpo. O efeito termogênico dos alimentos varia de acordo com o tamanho da refeição, com a frequência das refeições e também com a composição de macronutrientes da própria refeição, carboidrato, proteína e gordura que compõem a refeição. E o consumo em excesso de oxigênio pós-exercício também é chamado de pós-queima. É a energia utilizada no reparo celular, no reabastecimento de reservas de combustível e outras atividades de recuperação após o exercício. Então, como vocês puderam ver, todos esses fatores vão estar incluídos no gasto total de energia do nosso corpo. E a atividade física vai desempenhar um pequeno pedaço desse papel, um pequeno pedaço que não dá para fazer toda essa diferença que é proposto pela maioria dos profissionais de saúde para você buscar o seu emagrecimento. E nesse sentido, o que é proposto para a população é que queimar mais calorias é simplesmente se exercitar mais. E um dos grandes problemas é que a taxa metabólica basal não permanece igual toda hora, para sempre. Quando você diminui a sua ingestão de calorias no seu dia, isso pode diminuir a sua taxa metabólica basal em até 40%. E por outro lado, quando você aumenta sua ingestão calórica, você come mais calorias no seu dia, você pode também aumentar a sua taxa metabólica basal em até 50%. E tem sido muito comum vários profissionais prescreverem dieta e exercício para tratamento da obesidade, para nos fazer emagrecer, como se as duas coisas fossem igualmente importantes. Mas a dieta e o exercício não são sócias, não são inseparáveis, como o arroz e o feijão. A dieta não é o Batman e o exercício não é o Robin. A dieta vai fazer 95% do trabalho de nos emagrecer e merece toda a atenção. Então é óbvio e muito sensato que nós nos concentremos na dieta. E o exercício continua sendo saudável e importante, mas não igualmente importante como a dieta. Eu, particularmente, pratico bastante exercício e isso me traz muitos benefícios, mas o emagrecimento não é um deles. O exercício é como escovar os dentes. Ele faz bem e deve ser feito todos os dias. Só não espere perder peso fazendo isso. E eu posso até fazer aqui uma analogia com o futebol. Por exemplo, cobrar falta no futebol é uma técnica muito importante do jogo, mas talvez represente apenas 5% do total do jogo. E os outros 95% do jogo de futebol está relacionado com correr, cruzar, receber e chutar no gol. Dessa forma, seria muito ridículo nós gastarmos 50% do nosso tempo apenas praticando cobrança de falta. Ou se nós fôssemos fazer uma prova, que 95% da prova é matemática e 5% é português. Não faria nenhum sentido nós gastarmos 50% do nosso tempo estudando português. E o fato do exercício sempre produzir menos perda de peso do que o esperado foi muito bem documentado em algumas pesquisas médicas. Estudos que duraram mais de 25 semanas revelaram que a perda de peso real chegava a apenas 30% do esperado. Muitos outros estudos randomizados de longo prazo mostraram que o exercício tem efeito mínimo ou zero sobre a perda de peso.
Então, resumindo, em se tratando de perda de peso, o exercício não é tão eficaz. E a perda real de peso fica tão abaixo do esperado com a atividade física por um fenômeno conhecido como compensação. O primeiro é que a ingestão de calorias aumenta em resposta ao exercício, ou seja, quando nós praticamos mais atividade física, nós sentimos mais necessidade de mais energia, de mais calorias, e, consequentemente, o nosso apetite aumenta. A ingestão e a queima de calorias no nosso corpo estão diretamente relacionadas. Quando nós aumentamos um, a outra também vai aumentar. E esse é o princípio biológico da homeostase. O corpo sempre tenta encontrar o equilíbrio. Em outras palavras, e simplificando, reduzir o consumo de calorias vai também reduzir a queima de calorias do seu corpo. E quando você começa a queimar mais calorias, isso também vai aumentar a demanda de calorias pelo seu organismo. Seu corpo vai sentir mais fome e vai querer consumir mais calorias. E o segundo mecanismo de compensação é a diminuição de outras atividades que não são o exercício. Assim, quando você se desgasta muito durante o seu dia, você fica menos propenso de fazer atividade física no seu tempo livre. Os Hadza, que eu citei mais cedo, que caminhavam o dia inteiro, reduziam sua atividade física quando podiam. Por outro lado, os norte-americanos, que passavam o dia todo sentados, provavelmente aumentavam a atividade física quando tinham oportunidade. E além de tudo isso, os benefícios do exercício têm um limite natural. Você não pode compensar uma alimentação errada aumentando sua atividade física. Você não consegue contornar os problemas de uma dieta ruim fazendo mais exercício. E além disso, aumentar os exercícios nem sempre é algo bom. A atividade física representa um estresse no nosso corpo. Pequenas quantidades são benéficas, mas quantidades excessivas são prejudiciais. Mas resumindo, o que acontece é que simplesmente o exercício por si só não é tão eficaz no tratamento da obesidade e não é o que vai nos fazer emagrecer de uma forma mais rápida e mais fácil. E nesse caso, se nós queremos emagrecer de uma forma correta e eficaz, nós temos que focar no que nos faz engordar em primeiro lugar. Se nós ficarmos gastando o nosso foco e a nossa energia mental em exercício, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos participando de uma prova chamada gordura corporal em excesso. E a dieta representa 95% da nossa nota. E o exercício apenas 5%. Só que muitas pessoas estão gastando 50% do seu foco e do seu tempo no exercício. Não é à toa que a maioria vai receber um 0 bem gordo. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Giordano Seres. Ele conseguiu perder 5,9 quilos em apenas 30 dias. E o melhor de tudo é que, além da perda de peso, ele me falou que teve uma melhora de 90% nas enxaquecas e nas dores de cabeça que o perturbavam diariamente. E quando você utiliza uma dieta inteligente para regular o seu metabolismo, você não só consegue emagrecer de uma forma rápida e fácil, como a sua saúde no geral também vai melhorar. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você perceber que a atividade física em si vai ser uma pequena parcela do seu emagrecimento e não faz sentido você focar muita atenção nela. A dieta vai ser realmente o que vai fazer a diferença para o seu emagrecimento. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!